Vamos lá para o último exercício. Olha só, eu tô aqui em cima do exercício, tá? Mas aí vocês têm aí, vocês veem ou não. Eu vou fazer isso porque se eu coloco lá de lá eu fico atrapalhando. Aqui eu sei que eu não vou atrapalhar. Então aqui, ó, como tá aí em cima, eu vou ler aqui embaixo. Não, vou ler aqui. Então vamos lá. Um carrinho de supermercado com massa de 20 quilogramas. Então eu vou começar aqui, ó, tirar meus dados. 20 quilogramas. É empurrado para cima em uma rampa inclinada de 30 graus por uma força F paralela ao plano de apoio e cuja intensidade varia com a distância conforme o gráfico a seguir. Então essa é a força que eu vou empurrar do começo até o fim. Pelo que eu entendi. Para cima por uma força paralela ao plano de apoio. Isso. Na rampa de A para B não há atrito. Então nesse pedaço, vou fazer e vou deletar. Nesse pedaço aqui, ó, nessa rampa, não tem atrito. Então não existe força de atrito, só a força para cima. Ok? Está escrito, de A até B não tem atrito. Ok? No trecho horizontal BC, aqui ó, BC, BC, a força de atrito tem intensidade constante. Então aqui tem força de atrito, mesmo porque está escrito aqui, né? Eu não vi. Está aqui, ó. O carrinho parte do repouso, então a velocidade inicial dele aqui é 0. Ele quer saber o valor de FAT. Deixa eu ver se ele fala um negócio aqui. Ele vai parar no ponto C. Então a velocidade final aqui, ó, VF, também é 0. Então é o seguinte, mexeu com velocidade, já começa a ter o seguinte, vou ter que mexer com trabalho, é igual a variação da energia cinética. Porque tem as duas velocidades, ele não ia dar velocidade à toa, certo? Então vamos lá o seguinte, ó. O trabalho para ir do ponto A até o ponto C, o trabalho total para realizar isso vai ser o seguinte. Primeiro, o caboquinho está empurrando esse carrinho do ponto A até o ponto C. Então tem o trabalho do caboquinho. Trabalho da força F, que é de empurrar o carrinho. Quando ele sai da rampa do ponto A até o ponto B, ele não tem atrito. Mas como essa rampa subiu uma determinada altura, eu tenho o trabalho realizado pela força peso, que está segurando esse carrinho. Então aqui, ó, mais o trabalho da força peso. E quando ele entra nessa parte BC aqui, ó, aí passa a existir um atrito. Mais o trabalho da força de atrito BC. Isso tudo, variação da energia cinética. Lembra que eu falei que o trabalho realizado por determinada situação, você tem que analisar todas as forças que estão envolvidas nesse processo? Nesse caso, o processo é de A até C. Em A até C, eu tenho que empurrar o carrinho, trabalho da força de empurrar o carrinho. Na hora que eu subo essa rampa, como a rampa não tem atrito, eu só vou ter o trabalho da força peso, porque tem altura. Se tem altura, tem força peso. E ali naquela BC, naquela rampa de B até C, aí sim passa a existir uma força de atrito. Então olha lá, ó, os três trabalhos, porque existem três forças. Vamos lá agora, ó. Eu consigo achar o trabalho da força F, ele me deu isso daqui, ó, a força F. Repara que a força F não é uma força constante. Se não é uma força constante, eu vou achar o trabalho fazendo o quê? A área. Trabalho da força F. Então o trabalho aqui da força F vai ser o quê?
Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa área aqui, ó, indo reto, como se fosse um retângulo. E depois eu vou fazer mais a área do triângulo. Ah, Léo, eu poderia fazer um trapézio e depois um retângulo? Pode, eu vou fazer assim. Então vai ficar lá aqui, ó, 50 vezes 20, altura vezes a base, mais base do triângulo de 0 a 10, vezes a altura de 50 a 200, 150, dividido por 2. Então o trabalho da força F vai ser 1000 mais 5 vezes 5, 25, 750. Então a força F está realizando um trabalho de 1750 joules. Novamente, eu fiz numericamente igual a área porque a força não é uma força constante. Então aqui eu já achei, ó, 1750. A força-peso está lá, ó. Eu estou levantando o carrinho e o peso está para baixo. Então vai ser aqui, ó. Massa do carrinho 20, massa vezes a gravidade vezes a altura, massa vezes a gravidade 10 vezes a altura 5, mas olha só, o deslocamento da força-peso é para cima, a força-peso está para baixo, então o ângulo entre elas 180. Novamente, a força está para baixo e quando eu estou empurrando o carrinho em relação à força-peso, eu estou deslocando ele na vertical. Então eu vou para cima, peso para baixo, ângulo de 180 graus. Então, ângulo de 180 graus é vezes menos 1. Mas, o que é o trabalho realizado pela força de atrito? É a força de atrito de BC vezes o deslocamento. Ele está deslocando de B até C, ele fala 10 metros, ó. Olha lá, estou lá em cima, ó, circulando. 10 metros. Então, força vezes a distância 10. Agora, variação da energia cinética. Se ele parte do repouso e para no ponto C, não houve variação da energia. Então, isso aqui tudo é zero. Certo? 1750. 20 vezes 10, 200 vezes 5, 1000. Com menos 1, menos 1000. Menos a força de atrito. Faltou aqui, ó, o cosseno de 180, né? Porque o carrinho está indo para frente, a força de atrito puxa para trás, por isso que ele é negativo. Menos força de atrito BC vezes 10. Isso tudo é igual a zero. 750 é igual a força de atrito do ponto B até o ponto C. Mas por que você está colocando o ponto B até o ponto C? É para vocês não confundirem que de A até B não teve atrito, só teve atrito de B para C, né? Vezes 10. Esse daqui com esse, então a força de atrito de B até C é igual a 75. A letra D. A letra D de dado. Ok? Tranquilo? Complicadinho, mas dá, certo? Encerramos por aqui os 4 exercícios. Dúvida, me perguntem. Dúvida, vejam de novo o exercício. Vejam de novo o exercício. Não entendendo aí, pergunta, tá? Ok? Pergunta na sala. Isso para sexta-feira. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.